Pode começar aí o nosso bate-papo para falar um pouco sobre, então, o direito penal e a lei anticrime, né? A Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor recentemente e que mudou substancialmente partes, né, algumas partes do nosso Código Penal e a nossa Lei Processual Penal. Lembrando a todos que o foco aqui, hoje da noite, é trabalhar as mudanças ocorridas no direito penal. Por quê? Porque no Código de Processo Penal nós tivemos, né, aquela decisão, aquela suspensão de alguns artigos pelo ministro Luiz Fux. Então, ainda há pendência com relação à validade ou não, estamos aplicando ainda o disposto no nosso Código de Processos, tem essas alterações da lei, algum ou outro artigo que está em vigência, e como o Código Penal não sofreu nenhum tipo de suspensão, então eu e o Felipe chegamos à conclusão que esse seria um tema interessante, já que extremamente recente, novo, né? Doutrina sobre o assunto nós temos aí pouquíssimas, são 2 ou 3 autores que já escreveram e conseguiram publicar, porque a publicação aconteceu junto com a questão da pandemia, né? Então, acho que vai ser bem proveitoso para todos os alunos, já que essas mudanças elas estão valendo, né? Principalmente aí os meninos de 8º, 9º período, que acabaram estudando sem que as modificações tivessem sido operadas. Então, vai ser um momento muito bom para que eles possam se atualizar. E já passo a palavra para você, Felipe, para a gente começar a falar aí, eu não sei se você vai seguir a ordem cronológica, mas eu acho interessante, até pela questão de você ter sido policial militar e hoje, né, estar como delegado de polícia, falar um pouquinho da alteração do 25. Vamos começar já falando da legítima defesa, lá no parágrafo 25, que incluiu, né, trouxe aí no parágrafo único observações, ainda que tenha que ter os requisitos, né, da legítima defesa do CAPT, mas aos agentes de segurança pública. Então, vamos começar o nosso bate-bola já tocando na ferida. Claro, era mais do que esperado, né? Eu, para algumas pessoas aí, acho que a maioria sabe, né? Porque boa parte são nossos alunos aí e acompanham minha trajetória. Eu fui policial militar do estado de Minas Gerais com muito orgulho durante 12 anos e trabalhei aí no sul de Minas, nessa região toda aí, né? Conheço bem, né, o trabalho da Polícia Militar e a região aí eu conheço muito bem. E, posteriormente, eu saí dos quadros da Polícia Militar porque fui aprovado no concurso de delegado da Polícia Civil aqui do estado da Bahia, né? Aí, só para falar rapidamente, né, fui delegado da Furtos e Roubos lá de Ilhéus, trabalhei no Ilhéus, no sul do estado, né? Trabalhei posteriormente, né, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Se tiver algum aluno meu que foi aluno da FACEMP lá, também já cumprimento, mesmo tardiamente, mas já faço os cumprimentos. Dei aula lá em Santo Antônio de Jesus. Posteriormente, fui delegado de Santo Estevão, uma cidade mais próxima aqui de Feira de Santana, e atualmente eu estou na Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, né? Os números atuais, por exemplo, esse ano em Feira de Santana já são 158 homicídios, esse ano, né? Então, é uma cidade que a gente acaba vendo, né, uma quantidade grande de crimes no nosso cotidiano, principalmente esses crimes violentos e letais contra a vida, né? Então, a gente acaba, de alguma forma, conciliando a teoria e a prática. Aí, o que eu queria tocar agora sobre o assunto do pacote anticrime é o seguinte: as maiores modificações foram feitas no Código de Processo Penal, né? Como a professora Roberta bem lembrou, que essas modificações elas foram mais profundas, né? A palavra que seria melhor utilizada seria profundas, no Código de Processo Penal, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Ocorreram também modificações em legislações penais especiais. Na Lei de Crimes Hediondos, ocorreram modificações. Lei de organização criminosa, ocorreram modificações. Na Lei de Execução Penal, né, também ocorreram modificações. E dentre algumas outras legislações. Mas o nosso foco
Nós vamos ficar restrito nesse primeiro encontro. Talvez em próximos a gente debata outros temas, né? Mas nosso foco principal vai ser as alterações do Código Penal, né, do pacote anticrime, no nosso Código Penal, que é conhecida como a lei, que é a lei, né, 13.694 de 2019. Pronto, a professora Roberta já falou, né? Legítima defesa. Legítima defesa está prevista onde, pessoal? Lá no artigo 25 do Código Penal. E ele tem a seguinte redação: entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente, cuidado com essa palavra, moderadamente, não pode ter nenhum tipo de exagero, né? Não pode ter exagero. Dos meios necessários, ou seja, os meios que são necessários, mais uma vez, ó, a lei fala moderadamente e meios necessários. Repele injusta agressão, ou seja, a pessoa ela tem que sofrer uma agressão que seja injusta. Se ela sofreu uma agressão justa, não tem como utilizar a legítima defesa. Atual ou iminente, ou seja, tem que estar acontecendo a agressão ou tem que estar para acontecer, certo? Estar na iminência, estar próximo de acontecer a agressão. Há direito seu ou de outro. Essa redação mudou alguma coisa? Não. Continua a mesma coisa. E a legítima defesa exclui o quê, pessoal? Vamos só lembrar rapidamente. O critério trifásico do crime, né, do conceito de crime, analisando a estrutura analítica do crime, que é o que prevalece, que é o critério trifásico, ele fala que o crime é o quê? Fato típico, antijurídico e culpável, certo? A excludente de ilicitude, que está prevista no artigo 25, que é a legítima defesa, ela exclui o segundo pressuposto, ou seja, a antijuridicidade, né? Ou, né, acaba excluindo a ilicitude. É isso que faz a legítima defesa. Excluir o crime através da antijuridicidade ou da ilicitude. Mas a grande modificação, né, que na verdade não foi tão grande, porque era algo que era implícito ao artigo. Ah, professor, já era implícito? Era. Então não teve nenhuma modificação se nós formos analisar pelo ponto de vista doutrinário e interpretativo da norma. Nenhuma modificação. Olha só o que aconteceu na legislação. Eles inseriram um parágrafo único. E fala o seguinte, parágrafo único. Observados os requisitos previstos no CAPT. Ou seja, você tem que analisar aquilo que já está previsto no artigo 25 do CAPT. Não é verdade? Tem que lembrar do meio moderado, tem que repelir injusta agressão e tem que ser um direito seu ou de outro. Então você já tem que observar esses requisitos. E o parágrafo único ele acaba sendo redundante. Ele fala assim, olha, observe o que está escrito no CAPT. Ele deixa bem claro isso. Considera-se também em legítima defesa, ou seja, também vai estar em legítima defesa. O agente de segurança pública. Professor, mas me fale aí, quem é agente de segurança pública? Policial militar, policial civil, né? Quem mais? Policial federal, policial rodoviário federal. E também aí tem algumas discussões, mas eu, por exemplo, entendo também que entraria a polícia penal. Não é mais agente penitenciário. Antes se chamava agente penitenciário, atualmente chama polícia penal, porque teve uma modificação no artigo 144 da Constituição Federal. Então, o policial penal também, na minha opinião, entraria aqui, né? Que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Pessoal, o que acontece? Antes até dessa previsão do parágrafo único, o policial, né, geralmente, vamos colocar o policial, porque é uma situação mais específica para os agentes de segurança pública. Se ele, né, vamos dar um exemplo de letalidade, né, utilizando o nível máximo de utilização de força. Alvejasse uma vítima, por exemplo, com um disparo de arma de fogo, um autor que estivesse colocando em risco a integridade física da vítima, né, que estivesse fazendo a vítima, por exemplo, de refém, e alvejasse ela com um disparo de arma de fogo, já era considerado conduta de legítima defesa, porque já estavam previstos os requisitos. Desde que o policial utilizasse de forma moderada os meios necessários e defendendo a vida de terceiros, já seria considerado legítima defesa. Só que essa modificação legislativa, né, até agora eu vou reproduzir as palavras do Kleber Masson, né, no livro dele de 2020 ele fala sobre isso, que o legislador incluiu este parágrafo único do artigo 25 para proporcionar
maior segurança jurídica às instituições de segurança pública. Por quê? O que acontecia na prática? Vamos lembrar o caso do Rio de Janeiro, ou até aquele famigerado caso lá do ônibus 147, né? Se não me engano, a numeração é essa, eu posso estar equivocado na numeração, que aconteceu os dois casos no Rio de Janeiro. O primeiro, né, nós sabemos o que aconteceu. Foi, né, o indivíduo sequestrou, né, pessoas que estavam no ônibus, aí de repente ele cerceou a liberdade de uma delas, né, ficou segurando ela, com a arma apontada na cabeça dela, aquela situação toda. A polícia cercou, começou a querer negociar, solta, não solta, solta, não solta, e deixa a vítima sair, enfim, tentando negociar, não conseguiram negociar. Um dos policiais realizou um disparo de arma de fogo. Só que esse disparo de arma de fogo, ao invés de acertar apenas o autor do crime, né, aquele que fazia a vítima de refém, acabou acertando a vítima. E a vítima morreu na frente de todo mundo, gerou diversas críticas, e o autor acabou morrendo no camburão, né? Foi no próprio nome que se dava antigamente, né? Acabou morrendo no camburão, né? Enfim. Mas, né, que aí já não havia situação de legítima defesa, a gente tem que ser sincero, né? Até porque nosso público aí são estudantes de direito, dificilmente justifica, mas enfim, acabou acontecendo e ele acabou morrendo, né, depois. Mas no momento, aquele policial que realizou o disparo, né, ele cometeu o crime de homicídio? Não. Ele tinha a intenção de matar a vítima? É claro que ele não tinha. Ele tinha a intenção de matar o autor. Ele estava agindo em quê? Em legítima defesa de terceiros. Ele não estava agindo em legítima defesa própria. E ele usou o meio moderado. O meio moderado era o quê? Arma de fogo, que é o que ele tinha à disposição, né? Em tese, ele é preparado para isso, geralmente é um sniper, né, que é utilizado para esse tipo de situação, e acaba realizando o disparo de forma precisa, fazendo a neutralização do indivíduo, né, do criminoso que faz a vítima como refém, e acaba ocorrendo a legítima defesa. Nesse caso do Rio de Janeiro não foi possível acontecer isso, mas inúmeros outros casos aconteceram, como no Pará também, circulou muito, que o sniper deu um tiro preciso no autor do crime, né, naquela pessoa que fazia a vítima de refém, e foi bem sucedido. Em outros lugares também aconteceram já essas situações específicas em que policiais conseguem assegurar a vida de terceiros. O que é interessante lembrar, pessoal, é que uma situação que acelerou essa modificação legislativa foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, na última situação do sequestro, em que o indivíduo falava que ia queimar o ônibus, né? Aí, na verdade, depois foram ver que ele estava com uma arma de brinquedo. Aí foi aquela situação que causou aquela polêmica depois que o policial, né, o sniper, deu um tiro preciso e acabou alvejando de forma fatal o indivíduo que, né, ameaçava queimar o ônibus. E o governador comemorou, teve toda essa polêmica, essa discussão, se seria, se não seria e tal. Então, por questões, né, de deixar mais claro que o policial ele pode agir, né, utilizando os meios moderados para defender terceiros, né, que sejam, por exemplo, deixando até a situação mais específica, vítimas e que estejam com a integridade física colocada em risco, o Código Penal sofreu essa modificação no parágrafo único para adicionar esse ponto específico. Doutrinariamente teve grandes modificações? Não. Mas eles quiseram deixar mais claro, até para a própria sociedade, porque muitas vezes haviam algumas dúvidas em relação à interpretação e tal. O que a gente tem que deixar claro é que isso não é uma carta branca para policial matar ninguém. Não pode. Não pode. É crime, eventualmente, se o policial agir fora desses requisitos aqui, nesse caso específico do artigo 25, da legítima defesa, ele vai responder pelo crime de homicídio, eventualmente, ou qualquer outro crime que eventualmente ele venha cometer. Certo? Então, acho que as considerações sobre esse parágrafo único estariam nesse sentido. Não, professor, eu concordo. Acho só que foi realmente algo desnecessário, né? Já que quem aplica o direito e nós, operadores do direito, né, já tínhamos essa ciência que tem que usar moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão. Então, acho que foi uma forma mesmo de tentar pacificar, e aí é uma resposta muito mais à sociedade do que a quem está na carreira, de quem está na carreira jurídica,
esse parágrafo, né? É como se eu estivesse dando uma satisfação para a sociedade. E o direito penal, então, veio nesse sentido. Mas eu entendo ser totalmente desnecessário, porque a gente sabe que só pegar, você pegou o caso do Rio, né, lá do ônibus, e houve uma precisão enorme, talvez não tivesse outra forma, segundo os próprios policiais, e o negociador ele não estava conseguindo demover da cabeça do... Né, não estava tendo ali nenhuma oportunidade para conseguir conversar com o sequestrador, mas nós já tivemos casos e temos recentemente, né, de abuso de poder, de policial que já chega atirando. Tivemos o caso no Rio de Janeiro daquela família que estava naquele carro e que acharam suspeito e acabaram desferindo ali 88, 89 tiros. Tivemos esse final de semana, ontem ou anteontem, uma distribuição no Rio de cesta básica e o indivíduo foi morto por policial e ainda colocou em risco ali a comunidade que estava indo lá pegar as cestas. Então, assim, é uma série de situações que a gente vê que acontece e tudo se justifica para coibir a criminalidade, né? Essa questão de buscar a justiça ou a paz social, fazendo o extermínio de pessoas que acabam indo para a prática de crime, é que eu acho complicado. Mas, de qualquer forma, não sei se o senhor está sabendo também, em Guaxupé, essa semana nós tivemos um caso extremamente triste. A cidade acordou triste essa semana, né? Houve um roubo. Eu acompanhei, eu tomei conhecimento, sim. E, assim, por mais a polícia agiu de forma muito precisa, conseguindo tentar neutralizar a situação, mas, infelizmente, talvez pela própria inexperiência, e aí não no sentido bom, tá? Mas dos bandidos acabaram por alvejar a vítima, né? Então, a gente tem que pensar nos dois lados e sem sombra de dúvida, eu acho que a segurança, os agentes de segurança pública, que são aqueles que colocam efetivamente a sua vida em risco para salvar a vida de outro, tem que estar cobertado realmente pela legítima defesa, né? Sem sombra de dúvida. Mas achei desnecessário. De qualquer forma, não podia deixar de fazer a minha menção aqui. Com certeza, não. A opinião também é a minha idêntica. Já nós, né, que estudamos direito penal, para quem gosta de direito penal, a gente sabia que todos os requisitos já estavam presentes caso acontecesse. Mas, enfim, o legislador ele quis dar uma segurança maior, né, para os próprios policiais agirem, né, como a professora Roberta bem disse. Então, pessoal, a modificação acabou sendo uma forma de deixar legislado de forma mais clara ainda, acaba sendo até redundante, né, a redação, mas para que o policial até se sinta mais seguro para agir quando for em legítima defesa de terceiros, né. Professora Roberta, passamos para o próximo?